Ansiedade. Essa palavra sozinha já é suficiente para acelerar o coração de muitas pessoas. É algo que a maioria de nós já sentiu em algum momento. Aquela sensação sufocante de preocupação constante. O medo do que ainda nem aconteceu. Mas e se eu dissesse que existe uma filosofia prática, com mais de 2000 anos de idade, que pode ajudar a domar essa ansiedade? Uma filosofia que já transformou a vida de imperadores, soldados e até pensadores modernos. Neste vídeo, vou compartilhar minha experiência de 30 dias praticando o estoicismo, uma filosofia antiga que promete trazer calma em meio ao caos. Vou mostrar as técnicas que experimentei, os desafios que enfrentei e como essas práticas estoicas afetaram minha relação com a ansiedade. Não é uma solução mágica, mas uma abordagem prática que pode mudar a maneira como você lida com seus medos. O que você verá aqui é uma jornada pessoal, mas os ensinamentos são universais. Se você já se sentiu paralisado por pensamentos ansiosos, talvez essas ideias possam oferecer a serenidade que você procura. Fique comigo até o final, porque você pode descobrir algo que transforme sua maneira de ver o mundo. Para entender como o estoicismo pode ajudar a combater a ansiedade, precisamos primeiro entender o que essa filosofia realmente significa. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, fundado por Zenão de Cítio, e mais tarde se popularizou em Roma, com filósofos notáveis como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Mas, diferentemente de outras filosofias puramente teóricas, o estoicismo é incrivelmente prático. No coração dessa filosofia está a ideia da dicotomia do controle. Os estoicos acreditam que o mundo é dividido em duas categorias: o que podemos controlar e o que não podemos. Nossa mente, nossas ações, nossas respostas emocionais. Tudo isso está sob nosso controle. Já eventos externos, como o comportamento dos outros, as condições do tempo, ou até mesmo o que já aconteceu no passado, não estão. Por que isso importa para a ansiedade? Porque, segundo os estoicos, muito do nosso sofrimento vem de tentar controlar o que não podemos. Se dedicarmos energia apenas ao que está em nossas mãos, ganhamos uma sensação de calma e foco. Marco Aurélio, um dos imperadores romanos mais poderosos, escreveu em seu livro Meditações: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essas ideias podem parecer simples, mas aplicá-las na prática é um verdadeiro desafio. E foi exatamente o que me propus a fazer durante 30 dias. Vamos ver como isso começou. Começar essa jornada estoica foi, de certa forma, desconfortável. Nos primeiros dias, me peguei constantemente tentando aplicar a dicotomia do controle em momentos de ansiedade, mas a prática não foi tão simples quanto eu esperava. Por exemplo, no trabalho, eu costumava ficar obcecado com a ideia de impressionar meu chefe. O medo de não atender às expectativas me consumia e meu corpo reagia com tensão constante. O desafio inicial foi reaprender a pensar: o que está realmente sob meu controle aqui? A resposta era simples, mas reveladora: meu esforço e minha preparação. Eu não podia controlar a opinião do meu chefe ou o resultado final de um projeto. Ao me lembrar disso, comecei a desviar minha energia mental da preocupação com o que não podia mudar e a redirecioná-la para o que podia, fazer o meu melhor no que era possível. Mas mudar um hábito mental tão enraizado leva tempo. Nos primeiros dias, muitas vezes me senti frustrado, como se a ansiedade voltasse com mais força só porque eu estava tentando controlá-la. Mas aos poucos, percebi que essas dificuldades eram uma parte do processo. Praticar o estoicismo não é sobre perfeição imediata, é sobre persistir, mesmo quando é difícil. Essa foi a primeira lição: aprender a ser paciente comigo mesmo e aceitar que a mudança é gradual. Com isso em mente, eu estava pronto para aplicar outras técnicas estoicas. A técnica seguinte que experimentei foi a premeditação dos males, ou visualização negativa. A ideia, à primeira vista, parecia estranha. Por que eu deveria pensar no pior cenário possível se já tenho tanta ansiedade? Mas ao aplicar essa prática, percebi que era mais poderosa do que eu imaginava. Imagine a seguinte situação: eu tinha uma grande apresentação no trabalho. Normalmente,
Só de pensar nisso, eu já começava a suar frio. Antes de adotar o estoicismo, meu instinto era tentar ignorar ou suprimir esses medos. Agora, em vez disso, reservei um momento para contemplar o que de pior poderia acontecer. E se eu cometesse um erro? E se a apresentação fosse um desastre total? Ao visualizar essas possibilidades de forma clara e intencional, algo surpreendente aconteceu. O peso da ansiedade começou a diminuir. Eu percebi que, mesmo se o pior realmente acontecesse, ainda seria capaz de lidar com isso. No máximo, haveria desconforto, talvez algum constrangimento, mas a vida continuaria. Essa prática me deu a sensação de que o medo era mais manejável do que parecia inicialmente. O que era realmente eficaz na visualização negativa era que ela não me fazia afundar no pessimismo. Pelo contrário, me preparava emocionalmente, fortalecendo minha resiliência. Encarei a apresentação com menos medo, sentindo-me mais sereno e ancorado na realidade. Quando o dia chegou, minha performance não foi perfeita, mas eu estava surpreendentemente calmo, porque já havia me preparado mentalmente para o que poderia dar errado. Esses momentos de aplicação prática começaram a mudar minha relação com a ansiedade, e eu estava pronto para ver o que mais o estoicismo tinha a oferecer. À medida que os dias passavam, percebi que a jornada não seria um caminho linear de progresso. Houve momentos em que a ansiedade voltou com força e me senti frustrado, questionando se as práticas estoicas estavam realmente funcionando. Em um desses dias particularmente difíceis, um imprevisto no trabalho gerou uma onda de estresse que me deixou exausto. Minha mente disparou em espirais de preocupação e, por um momento, a filosofia estoica parecia ineficaz. Mas então, lembrei-me de um dos princípios mais importantes do estoicismo: aceitar que nem sempre podemos controlar nossos sentimentos, mas podemos controlar como reagimos a eles. Eu me permiti sentir a frustração, mas decidi não me apegar a ela. Isso foi uma grande mudança de mentalidade. O estoicismo não prometia que eu nunca mais me sentiria ansioso, mas sim que eu poderia desenvolver uma resiliência mais forte. Aprendi que esses momentos de desafio eram oportunidades para fortalecer minha prática. Comecei a ver as dificuldades como um campo de treinamento para a mente, um espaço onde eu podia crescer. A frase de Epicteto ressoou em minha cabeça: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso me ajudou a lembrar que as emoções intensas, embora desconfortáveis, são temporárias e podem ser enfrentadas com calma e paciência. Essas lições me prepararam para aprofundar minha prática, e foi então que comecei a explorar o conceito de amor fati, que trouxe uma perspectiva completamente nova. Um dos conceitos estoicos mais transformadores que explorei foi o amor fati, que se traduz como amar o destino. A ideia é simples, mas profundamente desafiadora. Aceitar tudo o que acontece como parte de um plano maior, e mais do que isso, amar cada experiência, boa ou ruim, como uma oportunidade de crescimento. Houve um momento específico que testou essa prática. Eu estava trabalhando em um projeto importante, que, apesar de todo o meu esforço, desmoronou devido a fatores completamente fora do meu controle. Normalmente, essa situação teria me arrastado para um turbilhão de autocrítica e frustração. Mas ao aplicar o conceito de amor fati, eu me desafiei a enxergar essa decepção sob uma nova luz. Em vez de lutar contra a realidade ou me afundar em arrependimento, comecei a pensar: e se esse fracasso fosse exatamente o que eu precisava para crescer? E se de alguma forma esse obstáculo estivesse me preparando para algo maior? Essa perspectiva não eliminou a dor, mas a tornou mais suportável e até significativa. Em vez de me sentir vítima das circunstâncias, senti que estava evoluindo. Amor, Fati me ensinou a abraçar a vida por completo, com suas imperfeições e desafios. Quando comecei a aceitar as coisas como elas eram, sem desejar que fossem diferentes, um novo tipo de paz se instalou. Deixei de ver os imprevistos como interrupções na minha jornada e passei a considerá-los como parte essencial dela. Esse conceito me deu forças para encarar a ansiedade de maneira mais corajosa, e a prática constante começou a transformar minha mentalidade. Ao chegar ao fim dos 30 dias de prática estoica,
fiquei surpreso ao perceber as mudanças que haviam ocorrido. Minha ansiedade, embora ainda presente, não tinha mais o mesmo domínio sobre mim. A maior transformação não foi a eliminação completa do medo, mas a forma como eu respondia a ele. Em vez de ser engolido por preocupações, eu havia aprendido a enfrentar os momentos de ansiedade com uma serenidade inesperada. A dicotomia do controle tornou-se uma ferramenta poderosa em situações que antes me paralisavam. Passei a ser mais consciente das escolhas que estavam sob meu controle. A dedicação ao meu trabalho, o tempo que eu gastava cuidando da minha saúde mental e como eu reagia a críticas ou imprevistos. Isso me trouxe uma sensação de liberdade. Foi como se um peso que eu carregava há anos finalmente tivesse começado a se dissipar. A técnica de visualização negativa também teve um impacto duradouro. Agora, quando me vejo ansioso por algo que ainda não aconteceu, pratico antecipar o pior cenário, o que me prepara emocionalmente e até me ajuda a perceber que a vida continua, independentemente do resultado. Isso não só reduziu minha ansiedade, mas também aumentou minha resiliência. O conceito de amor fati me ajudou a encontrar significado mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao aceitar os acontecimentos da vida com gratidão, aprendi a ver cada momento como uma lição, não como um fardo. Essa perspectiva me fez mais forte e mais otimista, mesmo quando o futuro parecia incerto. A jornada estoica não me tornou invencível, mas me fez mais capaz de navegar as tempestades da vida com uma mente mais calma e centrada. Ao refletir sobre esses 30 dias, percebi que o estoicismo não é uma solução rápida para a ansiedade, mas sim uma prática contínua que pode transformar profundamente nossa forma de lidar com o estresse. Aprendi que o progresso é mais valioso do que a perfeição e que cada dia é uma nova oportunidade para aplicar essas lições. Se você também luta com a ansiedade, eu o encorajo a experimentar uma dessas técnicas estoicas. Comece pequeno, talvez com a dicotomia do controle ou a visualização negativa, e veja como isso afeta sua mentalidade. Não espere uma mudança instantânea, mas esteja aberto às pequenas melhorias que, com o tempo, podem fazer uma grande diferença. Gostaria de ouvir sobre sua experiência. Qual prática você gostaria de tentar primeiro? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua jornada. E se você gostou desse vídeo, fique de olho, porque temos mais conteúdos sobre como filosofias práticas podem enriquecer nossa vida.